Muito bem, estamos com o Coronel Gerson Zoc, da Polícia Militar e também atualmente da assessoria da Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná, mas a gente quer falar sobre 2001, sobre hoje, esse conflito Hamas-Israel, mas lá de 2001, porque o Coronel Zoc esteve lá em 2001, justamente na faixa de Gaza, realizando um treinamento e uma pessoa muito adequada para falar para a gente deste momento, Coronel. Tudo bem, Navílio? Prazer estar falando com o amigo aí, os telespectadores da TV Humaitá. Eu vou relatar um pouco da experiência que eu tive, Navílio, mais ou menos 20 e poucos anos atrás, no ano de 2001, quando eu servi aí no 3º Batalhão de Polícia Militar e acabou surgindo a oportunidade de fazer um curso junto a uma estrutura de segurança lá de Israel, que é a Academia da Indústria Militar de Israel. É um curso que tinha, na sua essência, ações de contra-terrorismo, que são as atividades que estão sendo exercidas nesse momento lá por parte das forças de Israel, em relação a condutas policiais, né, ações policiais que envolviam reféns, uso de explosivos e ocorrências de alto risco. Então, a gente teve a oportunidade de estar mais ou menos uns 30 dias lá fazendo esse curso, esse intercâmbio de troca de informações, de treinamento com as forças de segurança lá de Israel, e observando também o que acontece naquele território e conhecendo um pouco mais da cultura, de toda a raiz histórica do problema lá. Eu acho que nesse contexto a gente precisa fazer assim uma anamnese, né, de como se iniciou isso, do porquê que isso até hoje se arrasta e qual o contexto histórico. Se nós pegarmos, Davi, o contexto histórico, tanto o povo palestino quanto o povo judeu teriam mais ou menos, segundo a arqueologia, a mesma origem histórica, né, como o povo, advindo lá dos cananeus, né? Isso estamos falando aí há 2000 a.C. A invasão desse território por parte dos judeus, dos quais a Palestina já ocupava esse território que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, que pegaria toda a parte do território de Israel, Gaza e a Cisjordânia. Se deu por volta do ano de 1200 a.C., no momento em que os judeus acabaram saindo do Egito, depois do período da escravidão, houve o êxodo com a saída da tal da Terra Prometida, e depois eles voltaram, nesse período 1200 a.C., na época de Moisés, em busca da tal da Terra Prometida. Os palestinos já habitavam aquela região. Consequentemente, houve a invasão, e na antiguidade, os povos iam subjugando uns aos outros, né? Eram formados por tribos, daí daqui a pouco a união dessas tribos, como é o povo judeu, com as 12 tribos, acabaram formando um povo só e ocupando um território. Em cima desse contexto histórico, que já ultrapassa mais de 3.000 anos, então nunca houve uma situação de paz entre esses povos. No caso dos palestinos e os judeus, envolvidos diretamente pela briga pelo território. Consequentemente, em 1947, isso passando todo o período histórico, em 67 houve então a Guerra dos 6 Dias, no qual Israel acabou avançando um pouco mais sobre o território da Síria, onde é as colinas do Golã, onde fica mais ou menos ali o Mar da Galileia, né, que é formado pelo Rio Jordão. O Mar da Galileia, na verdade, historicamente, é um lago, tipo do tamanho do alagado de São Jorge do Oeste, assim, mais ou menos, né? É um lago formado por água doce, pelo Rio Jordão, que abastece de água, ou seja, onde tem água tem vida, e um território também das colinas do Golã, que pertencia parte dela à Jordânia e parte à Síria, foi tomada em 67 na Guerra dos 6 Dias por Israel. Então, todo esse contexto que envolve os vizinhos do povo judeu, que são árabes, consequentemente tem uma contribuição também do povo persa, que aí entra o Irã dentro desse contexto. O Irã tem interesses do ponto de vista de ter o domínio da fé muçulmana em todo dentro do que se chama de Liga Árabe, né? Ou seja, de todos os povos árabes, o Irã tem esse interesse de ser o grande mentor da fé muçulmana e, consequentemente, ele patrocina qualquer evento ou movimento que possa enfraquecer esse poderio sobre as mentes, né? Ou seja, sobre a influência religiosa. Dentro desse contexto, nós temos que entender que estava para acontecer mais recentemente agora um acordo entre a Arábia Saudita e Israel, historicamente também inimigos que iriam firmar um acordo de não agressão, intermediado pelos Estados Unidos, no qual colocaria assim um pouco mais de tranquilidade naquela grande panela de pressão que existe ali.
O Irã, sabendo dessa questão e pelo seu enfraquecimento da influência na região toda, provavelmente acabou patrocinando, então, toda a logística para que o Hamas, o Hezbollah, que pertence ao Líbano, que também são grupos antagônicos ao povo judeu, para que houvesse toda essa logística para a invasão do território israelense e, consequentemente, com esse grande número de mortes, né, e por tudo que já vem sendo divulgado pela mídia. As forças de segurança de Israel, historicamente, têm um trabalho de inteligência muito forte, através do Mossad, que seria a CIA do povo judeu, que trabalharia fora do território. E na parte interna, a parte de inteligência e combate ao terrorismo seria a Shin Bet, que é uma outra estrutura de segurança de inteligência que faria assuntos internos. Pelo que se sabe, pelo que eu conheci muitos desses operadores lá naquele período que lá estivemos, não era esperado uma falha nesse sentido em ter uma previsão desses movimentos todos, dessas células terroristas atuando dentro do território israelense. Então, houve sim uma falha que certamente eles vão detectar isso, mas agora, consequentemente, considerando todo o poderio bélico que os judeus têm em relação aos demais agressores ou inimigos seus que circunvizinham, certamente esse conflito vai se estender por muito tempo, com muitas mortes, sem dúvida alguma, e uma caça implacável, principalmente dos mentores intelectuais, dos autores, de quem participou efetivamente desses atentados. Eu tive a oportunidade de ficar, inclusive, onde ocorreu essa festa rave, que fica ali perto de Ashdod, bem muito próximo a Gaza. Eu fiquei hospedado no kibbutz, que era praticamente vizinho desse local ali, e a gente sempre acompanhava, muitas vezes, alguns movimentos. E em 2000, inclusive, quando eu estive lá, foi o início da maior das intifadas. A intifada é um nome que se dá tecnicamente o que eles chamam de Guerra das Pedras. Ou seja, é uma forma que o povo palestino, através dos seus organizadores, se revoltam contra as forças de segurança lá de Israel, contra a polícia, principalmente, atirando o que eles têm na mão, paus, pedras, objetos, ou seja, protestando contra a invasão do território que já é milenar. Então, em cima disso, a cada período eles têm alguns movimentos que se fortalecem mais, depois recrudescem menos, tudo depende muito do momento, do contexto político e também da estrutura logística que eles possuem. Mas é um conflito que se arrasta há mais de milênios e certamente não terá agora um fim tão breve quanto se espera. As forças, certamente, de defesa de Israel irão se posicionar firmemente, porque, principalmente, o Irã e o Hamas, que é o braço armado da estrutura palestina, eles pregam a eliminação total de Israel, né? Ou seja, a morte de Israel, do povo de Israel. Então, consequentemente, se Israel hoje recolher as armas, certamente esse contexto todo aí, essa previsão, essa possibilidade de extinção do povo lá realmente é muito grande. Nós temos também muitas pessoas de outras nacionalidades que residem lá, brasileiros que residem tanto no território palestino quanto no território judeu, que são milhares de pessoas, em torno de 20 mil pessoas, mais ou menos, entre essas duas regiões que residem lá, só brasileiros. E gente de todas as nacionalidades, porque o povo judeu e o povo árabe é espalhado pelo mundo inteiro, né? Então, existem interesses e influências de que muitas das nações acabem tendo que tomar um posicionamento de fazer com que o território judeu seja preservado, consequentemente, as vidas desses cidadãos do mundo inteiro que lá estão. O coronel, inclusive o 2.300 brasileiros já pediram para que o Brasil traga eles de volta para cá, pedindo para sair, né? Sim, estão sendo repatriados. Foi confirmado que um dos mortos é o brasileiro, né? Que estava nessa rave, foi encontrado o corpo agora, ele é um gaúcho, né? O Hanani, e ainda há duas brasileiras que estavam na rave que estão desaparecidas. O senhor que esteve lá vivendo esse conflito, apesar de ser um treinamento, mas vivendo uma realidade, qual é a situação de quem está lá no meio de tudo isso agora? Porque tem mortes, tem reféns e tem dois lados que não vão liberar nada, praticamente. Sim. Veja, eu dou um exemplo de coisas que eu vi lá, porque nós passamos por alguns momentos de situações dentro do território, andando por dentro do território, que nós tivemos que parar e nos protegermos por conta de situações de intervenção que as forças de segurança de Israel estavam procedendo. Nós tivemos, o primeiro dia que nós estivemos lá, inclusive, houve um atentado à bomba na área central de Jerusalém, que nós tivemos que parar tudo, ou seja, as sirenes tocam, os sinais de alerta, eles têm um sistema assim, de alerta muito eficiente. Hoje, inclusive, com a evolução tecnológica já,
que não tinha na época, mas hoje tem, por aplicativos, cada cidadão israelense tem lá um aplicativo que diz onde estão caindo mísseis. Então, eles têm um preparo técnico para isso muito forte e um aviso, assim, um hábito que a população toda também auxilie, use os bunkers para sua defesa dentro das suas casas, onde tem isso disponível para evitar mortes no caso de ataques, né? Porque isso é uma constância lá. Então, como é um território pequeno, eles fazem patrulhamento lá com caças, com helicópteros. Então, a cada pouco, quando você ouve tocar uma sirene, as pessoas já sabem que tem que se recolher para um ambiente seguro. Então, existe toda uma dinâmica de prevenção nesse sentido aí que eles acabam tendo, né? E eu vivenciei algumas dessas situações pessoalmente lá no grupo nosso que estava circulando pelo território, que às vezes tinha que mudar de base de treinamento, e as visitas técnicas também dentro da indústria de material bélico. Então, nós passamos por algumas situações um pouco complexas lá, sim. Coronel, tendo estado lá, e a gente sabe que esse estopim sempre permanece aceso, né? Essa panela de pressão, como o senhor falou. O senhor prevê, então, uma guerra longa e muitas vítimas? Eu creio que sim, porque dentro do território judeu ainda tem muitos terroristas ainda em células espalhadas dentro do território que irão fazer ações ou isoladas, né? Tem a questão também de mais de uma centena de reféns que foram feitos pelos terroristas, dos quais eles prometem eliminar os reféns conforme os ataques das forças de segurança de Israel forem acontecendo. Então, certamente teremos ainda, infelizmente, muitas mortes, sem dúvida alguma, de ambos os lados, porque numa guerra ambos os lados perdem, né? A gente torce para que isso tudo tenha um fim breve, mas não é uma tarefa muito fácil. Eu creio que o mundo vai acompanhar ainda a evolução disso. E volto a dizer, existem outras nações envolvidas nesse conflito, existem interesses de outra ordem, de ordem econômica, religiosa, que ainda não estão totalmente revelados, mas para quem estuda um pouco o que acontece, quem teve a oportunidade de estar lá, como no nosso caso, e como eu sou um agente de segurança, eu tenho uma visão um pouco mais apurada disso, e a gente sabe a realidade do que está acontecendo lá e do que pode vir a acontecer no futuro, né? Então, agora, com mais ainda essa situação de guerra Rússia-Ucrânia, tem uma questão da China e da Rússia envolvida também nas questões do Conselho de Segurança, que ainda não se pronunciaram em desfavor da forma como foi esse ataque. Tem todo um contexto histórico de geopolítica envolvendo isso ainda. O Coronel Gerson Zock, muito obrigado por compartilhar essa experiência, a sua história e nos trazer esse depoimento nesse momento em que o mundo volta os olhos para esse conflito. Muito obrigado, Navila, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição de vocês aí. Eu acho que é importante as pessoas tomarem conhecimento do que realmente buscar um pouco de rever o conceito histórico da origem desse problema. E nesse lado aí, todos perdem, infelizmente, com as vidas que estão sendo ceifadas. Obrigado, bom dia, Coronel. Bom dia, um abraço.